Bem-vindos ao nosso canal. Temos o prazer de apresentar nosso novo audiobook Violetas na Janela. Uma obra inspiradora que promete tocar corações. Convidamos vocês a explorar essa história emocionante e, ao mesmo tempo, apoiar nosso canal. Cliquem no botão like e sigam o canal para não perderem futuras atualizações. Aproveitem a experiência e compartilhem com seus amigos. E não esqueçam de comentar. Obrigado. Capítulo 19. Túmulo. Estava realmente querendo aprender, curiosa e interessada. Indagava sempre aos meus amigos e orientadores as dúvidas que iam surgindo. Gostava cada vez mais da vida espiritual. Sentia que minha encarnação fora um período de viagem e que agora retornava ao meu verdadeiro lar. Foi com muita alegria que aceitei o convite de Arthur para assistir a uma reunião espírita no centro que minha família frequenta. Fomos bem antes da hora do início. Visitei meus familiares, alguns tios e várias amigas. Como ainda tínhamos tempo, Arthur convidou-me. Não quer ir ao cemitério e ver onde seu corpo está enterrado? Estranho pensar que meu corpo está enterrado. Não sinto assim. Ainda bem. Nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você respeitou, cuidou bem dele, mas ele é perecível. Não se esqueceu disso. Vive bem sem ele. A maioria sofre muito sua perda. Fomos. O cemitério é um local contraditório. Uns o acham triste e não gostam dele. Outros deliciam-se passeando. Lhes é agradável. Lugar de sofrimento para muitos e também de trabalho a tantos socorristas. Andamos e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos, feios e sujos, contando anedotas e gargalhando. Não nos viram, pois só conseguiriam se quiséssemos. Somos mais sutis e eles só veem os que vibram igual a eles e a matéria. Não paramos. Logo na entrada escutei gemidos, ais desesperados que saíam de alguns sepulcros. Muitos, inconformados com a morte do corpo, não querem largá-lo. Arthur explicou. Vi os socorristas, espíritos que pacientemente tentam ajudar, amenizando os sofrimentos de irmãos imprudentes que amaram mais a matéria perecível que a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros, que estão sempre no cemitério, mas não moram lá. Esses espíritos bagunceiros vão lá por não terem algo mais interessante para fazer. Ao me aproximar do local onde meu corpo fora enterrado, vi duas senhoras que não conhecia, comentando baixo. Patrícia morreu tão jovem. Era bonita e educada. Estudava e trabalhava. Era um ser útil. Tinha futuro, coitada. Oravam com sinceridade por mim. Elas não sabem que têm um presente e um futuro lindos, comentei. O não entendimento da continuação da vida leva muitas pessoas a terem pena de quem desencarna. A desencarnação, para os bons, é paz e alegria. Para os maus e ociosos, é o começo de sua colheita. Fiquei grata às duas senhoras, orei por elas agradecendo-as, envolvi-as em fluidos de paz. Arthur me esclareceu. A prece, muitas vezes, não atinge a quem se pretende beneficiar, mas indiscutivelmente beneficia quem ora. Andamos mais uns metros em silêncio, quando Arthur parou e mostrou-me. É aqui. Olhei analisando. É um túmulo simples, bem a gosto dos meus familiares. Sinceramente, nada senti. Li devagar os dizeres que meu pai sabiamente ali colocou. Aqui jazem os restos mortais do corpo físico que Patrícia usou para viver e manifestar-se em nosso meio. Saudades. Fiquei por minutos a olhá-lo e a meditar. Sabia de antemão que meu espírito sobreviveria à morte do corpo, porém agora compreendia o que Jesus falou: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Além da morte física, muitos estavam mortos espiritualmente. Olhei em volta e vi espíritos que, além de terem perdido o corpo físico, continuavam cegos, surdos e mudos para a vivência na unidade com Deus. Enfim, mortos para a verdade eterna. Observando melhor,
vi que não havia diferença substancial entre o encarnado avesso ao espírito e o desencarnado esquecido de sua semelhança com Deus. Os fluidos, tanto de um como de outro, eram apagados, feios, até cheiravam mal, como encarnados que vibram mal e não fazem sua higiene corporal. Vamos, Patrícia. Arthur me chamou. Sim, foi um alívio sair do cemitério, pois não gostava de visitá-lo, quando encarnada nem desencarnada. Fomos ao centro espírita. Encantei-me ao ver que, junto com a construção material, existe a construção de energia mental que os desencarnados não podem atravessar. Por isso, muitos desencarnados julgam-se presos em alguns centros espíritas. Mas, se lá ficam, é para esperar a hora certa para receber orientação ou ajuda para seus males. O centro espírita é simples, conhecia-o bem. A construção mental que somente os espíritos veem é bem grande. É um posto de socorro onde atendem desencarnados enfermos. Possui um pátio para os encarnados e para nós, um jardim. Tudo muito limpo e confortável. Os trabalhadores cumprimentaram-me sorrindo, como se me conhecessem. De fato a conhecem. Arthur esclareceu-me. Você frequentava o centro espírita encarnada. Tantas vezes orou pelos irmãos infelizes. Respondi timidamente aos cumprimentos e agradeci o carinho. Patrícia, disse Arthur, tenho trabalho a fazer. Você ficará aqui com Tião e Lourenço. Quando começarem os trabalhos, mandarei buscá-la. O aqui que Arthur se referiu é a frente do centro. Para os encarnados, há um portão, um corredor e uma porta. Para nós, após o portão, existe um corredor mais estreito e uma saleta onde está a recepção, local onde são atendidos desencarnados que ali buscam socorro e orientação. Em seguida, são atendidos e encaminhados aos trabalhos e à ajuda necessária. Do mesmo modo que vão os encarnados em busca de ajuda, vão também muitos desencarnados. Curiosa, fiquei observando tudo e começaram a chegar os que pediam auxílio. Muitos vinham acompanhando os encarnados. Uma senhora veio pedir pelo filho, também desencarnado, que vagava pelo umbral. Um senhor queria ajuda para a filha encarnada, que se achava em crise conjugal por influência de um desencarnado perturbado. Tião e Lourenço anotavam os pedidos, depois os orientadores estudavam, procurando atendê-los no que fosse possível. Um senhor idoso aproximou-se, andava com dificuldade e queixou-se. Vinha aqui pedir orientação ao seu Zé. Há tempo estou doente e pioro a cada dia. De uns tempos para cá, todos parecem ignorar-me. Não me dão atenção, nem remédios. Não conversam comigo. Não lhes fiz nada. Como sei que seu Zé ajuda a muitos, venho pedir-lhe ajuda. Posso falar com ele? Falava mole, olhando para os lados, e de repente encarou-me. Valha-me Deus! Gritou. A filha morta do seu Zé! Uma assombração! Acudam-me! Corri e me escondi atrás de Tião. Não sabia o que fazer. Lourenço aproximou-se dele, acalmou-o com passes, e outros trabalhadores vieram e levaram-no para o interior do centro. Logo mais receberá a orientação por meio de uma incorporação. Lourenço disse sorrindo. Tem um jeito de assombração? Indaguei, rindo para meus amigos. Que susto o coitado levou. Não queria assustá-lo e nem quero fazer isso com ninguém. Você não assombra, e sim enche de luz e alegria onde está. Lourenço falou bondosamente. Desencarnado que não sabe reconhecer seu estado, teme outros desencarnados. Muitos têm medo até de entes queridos. Continuei lá, tentando ajudar no que era possível. Estava anotando pedidos distraída quando escutei. Psiu. Olhei e vi um rapaz que sorriu. Oi? Oi, respondi. Você me vê? Vejo. Que legal! Começava a temer o fato de estar ficando invisível. Parei de escrever e observei-o. Era jovem, estava bem vestido, só que sujo. Continuou sorrindo e me olhando. Faz tempo que não converso com uma gata. Sabe que você é bem bonita? Quando larga seu serviço? Posso esperá-la, levá-la para casa ou para passear um pouquinho. Fiquei surpresa e novamente não soube o que fazer. Lourenço veio em meu auxílio. Oi, meu rapaz.
Não quer entrar e entender por que a maioria o considera invisível? Não tenha medo. Venha, precisa conversar. O rapaz sentiu receio, mas a fisionomia de Lourenço inspira confiança. Entrou com ele, mas antes virou-se para mim e disse: Espere-me no final. Quero conversar com você, gatíssima. Lourenço voltou logo. Patrícia, o moço não sabe que desencarnou. Receberá também orientação. Puxa, que noite! Primeiro assusto, depois sou paquerada. Não aguentei e dei uma boa risada. Capítulo 20. No Centro Espírita. Quando estava para começar a reunião, Maurício veio buscar-me e fomos para o salão. Ficamos na parte direita de quem entra e sentamos. Esse espaço é reservado a visitantes desencarnados. Sentamo-nos em cadeira plasmada, acima do solo material, e não nas cadeiras dos encarnados. Conhecia todos os encarnados presentes. Foi prazeroso vê-los. Fiz a eles uma prece de gratidão pelo muito que oraram por mim. Havia muitos desencarnados, trabalhadores, visitantes como eu, e os que iam ser orientados e socorridos. Estes últimos formavam filas que os trabalhadores do centro organizavam para que tudo saísse a contento. Vi um moço que conversou comigo na fila. Observava-me fixamente. Ao olhá-lo, ele sorriu e acenou a mão. Maurício, vendo meu constrangimento, sorriu. De novo não soube o que fazer. E porque o moço continuava, também acenei. Um tchauzinho. Ele ficou contente e então acomodei-me atrás de Maurício para que não me visse mais. Um encarnado apresentou-se acompanhado de um desencarnado visivelmente atuado e fazia perguntas sobre um assunto que o afligia. Para nós, desencarnados, aquele senhor possuía mediunidade. Todos os médiuns têm de frequentar um centro espírita? Todos nós somos livres para decidir o que queremos. Temos o nosso livre-arbítrio. Frequentam o centro espírita os que assim desejam e só trabalham com a mediunidade os que querem ser úteis. O sensitivo precisa da assistência, da presença de amigos desencarnados. Essa é a razão de os médiuns normalmente precisarem frequentar um centro espírita. Esses amigos desencarnados são espíritos bons que nos ajudam na vida cotidiana. Eles vão aconselhar e evitar que zombeteiros e espíritos necessitados possam perturbar o sensitivo. Para que haja a ajuda, esses desencarnados, que são espíritos que querem crescer e trabalhar no bem, condicionam a companhia deles a esses trabalhos. Se esse médium não participa de um grupo, os desencarnados vão continuar participando e ajudando. Não vão parar só porque o encarnado não quer trabalhar. Só que não vão ajudá-lo. Os espíritos dispõem-se a auxiliar o médium, mas lhe querem como companheiro, que trabalhem e cresçam juntos. Nos trabalhos de um centro espírita, ambos aprendem e evoluem para participarem do socorro a desencarnados e a outros encarnados. O médium, não frequentando um centro espírita e não tendo a companhia de desencarnados bons para ajudá-lo, sofre as consequências de energias nocivas. Ou aprende pelo estudo e pesquisas a livrar-se deles, ou vai trabalhar na companhia dos bons desencarnados, fazendo o bem. Todos nós devemos nos transformar e ajudar na transformação de outros, para que sejam felizes um dia. O médium não é obrigado a ir a um centro espírita. Ele precisa disso para ser ajudado e aprender a ajudar. Para isso, não existe lugar melhor que o centro espírita. Um frequentador do local, um encarnado querendo aprender, indagou a meu pai. Podemos tirar lições de perseguições que desencarnados ignorantes nos fazem? É certo querermos nos livrar deles? Tenho visto muitas pessoas que aqui vêm, resolvem seus problemas e não voltam mais. Papai pensou rápido e respondeu. Muitas pessoas vão aos centros espíritas para pedir ajuda, para livrar-se de seus desafetos, como se fossem a uma loja buscar algo que querem para seu conforto. Outros o procuram achando que estão fazendo favores aos seus laboriosos trabalhadores e querem soluções. Esses encarnados não veem que, se algo está errado com eles, com seu bem-estar, isso acontece pela sua própria imprudência.
Agindo em função do seu egoísmo, imaginam que estão sofrendo por erro alheio. Acham que não fizeram mal algum e que Deus não faz mais que a obrigação em atendê-los. Aliviados, esquecem-se completamente do ocorrido e voltam a ser como eram antes. Outros, ao depararem com a pressão maldosa dos desencarnados perturbadores, buscam o socorro. Sim, é certo buscar o socorro. Aliviados, param para pensar. 2 fatos lhes chamam a atenção: o mal-estar interior e o alívio. Compreendem que algo sutil, não visível aos sentidos, age ora prejudicando, ora auxiliando. Baseados nessa compreensão, iniciam sua mudança para melhor. Muitos trabalhadores encarnados de muitos centros espíritas, ao socorrerem um encarnado necessitado, são perseguidos por entidades maléficas que podem investir contra eles. Mas, em vez de se sentirem mártires do bem, benfeitores do semelhante, aproveitam as chicotadas para aprimorar-se. Eu, quando um perturbador não me pressiona, sinto falta, pois a pressão negativa que fazem leva-me a estar sempre vigilante com meus pensamentos e atitudes. Para não sofrer influências de estados inferiores, vou consolidando minhas atitudes no bom uso das coisas de Deus e da natureza. As dificuldades para uns são punição, para outros, oportunidades e estímulo para sua melhoria. Outra pergunta foi feita por uma moça. Todo sofrimento é quitação de débito do passado ou sofremos também por outros motivos? Sofremos pelo débito do passado, mas nem sempre. É incontestável que o hoje é consequência do ontem, mas também o hoje é causa do amanhã. Se as circunstâncias são adversas, se estou consciente de que posso transformá-las, elas ficam mais suaves. Oposição sempre teremos. Vamos lembrar de nosso gigante gênio espiritual, Jesus de Nazaré, que nos disse: Vinde a mim, todos vós que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Para o homem insatisfeito com o que Deus lhe deu, toda dificuldade se torna castigo, martírio. Já para quem procura compreender Deus, servi-lo, amá-lo, as dificuldades são oportunidades para superar-se. Vou dar um exemplo bem comum em nosso dia a dia. É natural que uma pessoa que está suja se lave, se purifique. Para muitos, o banho é um sacrifício. Há os que gostam de estar limpos, outros gostam de estar sujos. Para o indivíduo que está acostumado com a limpeza, a sujeira é um castigo. Para outros, tanto faz, pois gostam da imundície. Os que não gostam e estão sujos, incomodam-se. Nossos erros, vícios, são como a sujeira. Para estar limpo, é necessário querer limpar-se. Mas, às vezes, queremos estar limpos, mas não queremos deixar as causas que nos sujam. Essa luta para nos limparmos, muitas vezes, nos traz sofrimentos. É como o alcoólatra, que gosta de beber, mas não gosta da ressaca. Quer que lhe tirem o mal-estar, mas quer continuar bebendo. Assim são muitos os que procuram a casa espírita e querem, pelo passe, eliminar o mal-estar da ressaca, dos seus erros, mas querem continuar no vício. Esse conflito é causa de muitos dos nossos sofrimentos. Após, meu pai leu a parábola dos operários da vinha e explicou. A maioria de nós, em diversas fases da vida, atende ao convite divino para nosso aperfeiçoamento espiritual em início tido como trabalho. Creem, procuram exercitar preceitos e leis divinas. Essas leis aprimoram a convivência dos seres humanos no seu convívio no dia a dia. Aqueles que se voltam para esse aperfeiçoamento são, nos dizeres da parábola, os assalariados. Esses crentes da bondade, do amparo divino, dedicam sua existência ao exercício da fraternidade, da solidariedade e do amor prescritos pela sua crença como pontos fundamentais que propiciam a chegada de uma nova era em que os homens deixarão de se matar, de se explorar, de serem egoístas.
trabalham intensamente esse modo de viver, inspirados na promessa de Jesus de que haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus sempre usou símbolos materiais para inocular neles um grande significado espiritual. A vinha simboliza o cosmo. O cosmo é a casa de Deus. Todos somos chamados a participar espontaneamente dessa vida comunitária, não em termos estreitos e egoístas, mas em posição totalitária. O fato é que somos filhos desse cosmo e, como tais, devemos agir. Mas, enquanto a consciência dessa filiação não acontece no interior do indivíduo, nós adiamos por mais ou menos tempo a nossa participação consciente nessa sinfonia universal. Aí então dividem-se, como na parábola, diversas épocas em que nos colocamos à disposição do divino para viver e usufruir de sua vinha. Mas nesse documento cósmico, que é essa parábola, vemos ainda, entre aqueles que estão a serviço do Senhor, as diversidades de intenções. Todos os chamados, dentro do contexto da palavra, estão trabalhando, estão servindo ao Senhor. Mas a motivação difere entre uns e outros. Essa é a razão da queixa daquele que mais tempo esteve trabalhando. A personalidade egoísta que só trabalha esperando benefícios, pagamento ou uma posição de grandeza, mede o que tem a receber, seja em pagamentos, seja em benefícios, pela extensão dos esforços que despendeu em proveito de seu senhor. Pois esse homem virtuoso ainda não se concebe como herdeiro divino. Esse senhor ainda lhe é algo separado, ainda não faz parte do seu círculo íntimo. Portanto, o pagamento que espera é de acordo com as privações a que se submete da ociosidade, sensações e prazeres. A sua medida ainda está vinculada às comparações que faz com seus semelhantes. Esse homem ainda é escravo do tempo e do espaço, do muito e do pouco, do débito e do crédito. Mesmo exercitando a virtude, ainda não renasceu. Outros, com maior capacidade de compreensão, já não trabalham comparando ou esperando pagamento, seja este em forma de posses, prazeres, seja de prêmios, nem mesmo em função de posições espirituais. Sabem e sentem-se filhos do Senhor. Ora, se são filhos, tudo o que é do Pai lhes pertence. Também tudo o que é deles sempre foi do Pai. Trabalham por prazer, pois para que haja garantia de perfeição numa ação, é necessário que ela seja feita com satisfação. Suas atitudes são perenes, pois cuidam daquilo que lhes pertence. São os escolhidos. Vejam, na parábola, os que chegaram primeiro queriam receber mais do que os outros. Como já dissemos, estão ainda no campo da quantidade e da posição social. Os segundos não se importam com o pagamento, pois tudo o que fazem é por amor, porque têm prazer em trabalhar na vinha do Pai, que é também deles. As duas classes de homens estão trabalhando na vinha, mas diferem bastante uma da outra. É com base nessa diferença que vem a recompensa do Senhor. Aos egoístas, Deus lhes concede como pagamento o sucesso no plano físico e mental, em forma de posses, posições, satisfações físicas e mentais. Aos desprendidos, Deus lhes concede paz, amor, alegria e felicidade imperturbáveis, pois não estão eles ligados nem ao tempo, nem ao espaço, nem ao pouco ou ao muito, mas sim a um estado de ser. São os filhos queridos do Pai, do quais Jesus tanto fala. Os que estavam na praça esperavam ser chamados para trabalhar, mas os ociosos não se apresentaram na praça para a tarefa. Estes são aqueles que não se preocuparam, diante do ciclo evolutivo, em devolver o talento que possuíam em estado embrionário. Não foram mais admitidos porque o ciclo estava no seu final. Terão que recomeçar em outro local ou mundo. Vejam, o Nazareno, há 2000 anos, já nos fez o convite. Está em nossas mãos participar ou não dessa vinha. Em trabalhar esperando o pagamento ou construir aqui e agora um novo céu e uma nova terra. Basta que queiramos. Trabalhemos.
Capítulo 21. Doutrinação. Após a prece, iniciou-se a doutrinação dos desencarnados. Apagaram-se as luzes para facilitar a concentração, evitando distrações visuais e proporcionando assim as projeções mentais que agiriam com mais facilidade no mundo astral. Encarnada, sempre gostei de prestar atenção nas doutrinações dos desencarnados. Cada um tem sua história, e algumas são bem interessantes. Agora, presenciando a orientação, o socorro, do lado de cá, gostei mais ainda. É bem mais fascinante. Mas, ao ver muitos mutilados, muitos com sinais de torturas, fiquei um pouco apreensiva. Era um grupo que fora libertado do umbral pelos trabalhadores do centro, e lá estavam presos como escravos. Alguns estavam abobalhados. Observei-os e senti dó. Maurício disse-me baixinho: Patrícia, nada é injusto. Colhemos o que plantamos. A reação é de conformidade com a ação. Pelo menos 2 desses espíritos devem falar, pela incorporação, um pouco de suas vidas. Verá que ignoraram os ensinamentos de Jesus e viveram, quando encarnados, para os prazeres, para a matéria e prejudicando o próximo. 2 deles foram feiticeiros ou macumbeiros, fazendo mal por dinheiro. Usaram desencarnados como empregados. Estes os serviram, mas depois a situação se inverteu e foi a vez de eles os servirem. Todos vão ser socorridos, curados e levados para a recuperação no hospital da colônia. Muitos dos necessitados se utilizariam da incorporação. Entre eles, muitos não sabiam que haviam desencarnado. Normalmente, ao comparar suas situações, o desencarnado com o encarnado compreendem que o corpo físico morreu. Quando nós, desencarnados, chegamos perto de um encarnado, notamos logo a diferença, a não ser que estejamos completamente iludidos e, não querendo aceitar a realidade, fingimos não perceber. Comparando-me com o encarnado, sinto-me leve, solta, pois o perispírito é um corpo muito mais delicado e sutil do que o material. Maurício, sabendo o que eu pensava, aproveitou para esclarecer. Em centro espírita, onde o bem é a meta, a incorporação é feita para ajudar. O desencarnado necessitado de auxílio recebe orientação e cura nesses trabalhos de caridade. A percepção de estar ou não encarnado é essencialmente mental. Como há o medo da morte, do desconhecido, o desencarnado mantém-se iludido de que ainda está no corpo físico. Mas há espíritos que conhecem seu estado e gostam de incorporar. São os que ainda não se realizaram espiritualmente. O corpo mental encontra prazer nas necessidades físicas. São os que necessitam de uma orientação séria e honesta. Mas enquanto não a recebem, a maioria não quer nem receber nem mudar. Incorporam em médiuns invigilantes, sem estudos, que não frequentam lugares que seguem a orientação de Kardec. E fazem isso porque, incorporados, sentem florescer instantaneamente todos os desejos mundanos. Em muitos casos, fazem até certos favores aos encarnados. Puxa, não pensei que existissem desencarnados que gostassem de se sentir no corpo carnal. Os que idolatram a matéria e gostam somente do prazer e não da dor que o corpo possa sentir, gostam de incorporar. Mas prestemos atenção agora, as doutrinações começaram. 2 do grupo de escravos que tanto me impressionou foram os primeiros a receber ajuda pela incorporação. De fato, falaram um pouco de si. Fizeram maldades e, tendo oportunidade, não fizeram bem nem aos outros nem a si mesmos. Esse bem a si mesmo significa que tiveram oportunidade de aprender, de se instruir moralmente, religiosamente e não o fizeram. Viveram encarnados, sem se preocupar com a desencarnação, sem pensar que seriam obrigados a colher do que plantaram. Todos do grupo tiveram perispírito recuperado, curado, e ficaram numa outra fila para serem levados para a colônia. Fiquei mais aliviada ao vê-los livres do sofrimento e desejei de coração que se recuperassem espiritualmente, que a dor tivesse conseguido ensiná-los e que se voltassem realmente para Deus, afastando-se do mal. O senhor que tinha se assustado comigo foi esclarecido e recebeu por meio dos médiuns orientações e, preocupado com suas dores, esqueceu que me viu. Numa comparação de seu corpo com o dos encarnados, entendeu sua situação. Foram também socorridos muitos espíritos que estavam com o perispírito lesado e necessitavam se harmonizar. Estes lesados eram os que se sentiam, como encarnados, todas as suas doenças.
A impressão é forte e o não entendimento da desencarnação faz com que continuem doentes. Em outros, o remorso destrutivo levou-os a lesar o perispírito. Como são imprudentes a maioria dos encarnados, a morte do corpo não parece ser para eles. Quando desencarnam e sofrem, desesperam-se e perturbam-se. O moço com quem havia conversado antes ficou na fila. No começo, parecia divertir-se, mas depois se comportou educadamente e, prestando atenção nas orientações que os outros desencarnados recebiam, começou a chorar baixinho. Inteligente, entendeu logo que tinha desencarnado. Lourenço veio em sua ajuda. Abraçou-o e mimou-o como um nenê. Amparado, recordou como seu corpo físico morreu. Teve medo. Que seria dele? Lourenço mostrou-lhe o lugar para onde iria. Seria levado para a escola na colônia. Tranquilizou-se e adormeceu. Foi levado para outra fila, pois não precisaria de incorporação. Ainda bem. Não pude deixar de pensar. Não deve ser agradável estar desencarnado e agir como um encarnado. Infelizmente, sei que acontece isso com a maioria. A desencarnação é natural e para todos. Quando o corpo morre, a maioria sente-se perdida e perturbada. Pior ainda quando não fez boas ações. E terrível quando se praticou muitas ações más. A desencarnação não muda muito o modo de vida que se tinha quando encarnado. Quem cultua a matéria, a ela fica preso. Quem entesoura bens espirituais é um bem-aventurado no plano espiritual. Não se deve viver encarnado só pensando na morte, mas também não se deve ignorá-la. Não pensar na morte para si e não entender que seja normal esse fato acarreta muitas perturbações, porque sendo o perispírito cópia exata do corpo, sente-se as mesmas necessidades até entendê-las e superá-las. Aquele moço achou ali, no centro espírita, o entendimento. Com os outros, seria levado à colônia, onde aprenderia a viver como desencarnado. O medo que teve foi do desconhecido, do que seria dele. Em muitos, é forte a ideia do inferno. Ao entender que não é tão complicado, o medo passa e vem a esperança. Um homem desencarnado, que estava na fila para receber orientação, chamou-me a atenção. Estava imóvel, duro, sem se mover. Ao ser colocado perto de uma médium, recebeu de um dos trabalhadores desencarnados uma carga magnética e também sentiu o calor do corpo da médium. Sentia dores por todo o corpo, mas devagar conseguiu mover alguns músculos. Alegrou-se por isso e, com a ajuda do orientador encarnado, conseguiu responder à saudação. Boa noite. Vencendo as dificuldades, foi conseguindo falar. Quando encarnado, fora orgulhoso, senhor de muitos bens, sua vontade era lei. Cometeu muitos erros, gostava muito de si mesmo, de sua imagem, era forte e arrogante. Mandou fazer uma estátua sua. Realmente o artista o esculpiu muito bem, ficou linda. Foi colocada em uma praça para que fosse lembrado como benfeitor que fora. Porém, sempre há um porém, a morte veio destruir seus sonhos e ilusões. Desencarnou por um infarto, não se conformou, queria estar encarnado. Inimigos perseguiram-no por anos e aos poucos foram abandonando-o. Mas o tempo passou e tudo mudou. Sua casa, suas terras. Só a estátua continuava lá. Então ficou ao seu lado, até que fez dela seu escudo, como se fosse seu corpo. Colou-se a ela. Sentiu seu corpo endurecer e não conseguiu mais se mover nem falar. Só escutava e via o que estava à sua frente. Já fazia 60 anos que desencarnara. O orientador pediu para que rogasse perdão ao Pai e se propusesse viver conforme as lições do Mestre Jesus. Ele o fez com sinceridade. A dor cansou-lhe e não tinha mais nenhuma razão para ter orgulho. Foi caminhando, embora apoiado por um socorrista, para a fila dos que seguiriam para a colônia, onde iria para um hospital. Chorava, suas lágrimas corriam abundantes, fazendo-lhe bem. O orgulho e a arrogância são duas chagas que acabam por sangrar, trazendo muitos sofrimentos. Com grande proveito, encerraram-se as doutrinações. Todos os socorridos foram conduzidos ao aeróbus para serem transportados à colônia. Esse fato é comum na maioria dos centros espíritas, mas pode acontecer de os socorridos serem levados a postos de socorro ou, em outros centros, a locais de amparo e socorro, pequenos hospitais nesses mesmos centros espíritas. Foi feita a prece de Cáritas e de encerramento. Os trabalhadores desencarnados do local jogaram fluidos,
energias benéficas sobre os presentes. Maurício novamente elucidou-me. Os encarnados e mesmo grande parte dos desencarnados ainda não vivem a fé, a fidelidade a Deus, porque se assim fizessem, cada indivíduo seria um polo dinâmico de energias balsamizantes, harmoniosas e curativas. Mas como ainda não chegamos a isso, há no final da reunião uma união mental dos responsáveis por este local. Consequentemente, eles projetam energias mentais saturadas de luz, paz e afeto, enchendo o ambiente e as pessoas de vitalidade. Esclareço que essas energias só permanecem quando sustentadas por quem as emite. Apesar de todo o ambiente estar assim saturado, só se beneficiam dele aqueles que, por meio do sentimento afetivo, sintonizam-se com essas vibrações de amor e de afinidade espiritual. Esses fluidos, energias, são maravilhosos, fazendo muitos desencarnados chorarem emocionados. Parece uma chuva fininha e colorida a cair do teto, iluminando suavemente o local, com um aroma agradável. Concentrei-me e abri meu coração para recebê-los. Por segundos, senti-me molhada, senti a luz entrando nos meus poros. É uma alegria indescritível. A reunião terminou e acenderam as luzes. Os encarnados conversavam amigavelmente. Aproximei-me de minha mãe e a beijei, e depois papai. Saíram todos, apagaram as luzes e fecharam o local. Mas não ficou escuro no plano astral. O trabalho continuaria por muitas horas. Minutos depois, Maurício chamou-me para voltarmos à colônia. Ainda não sabia volitar até lá sozinha. Lourenço acompanhou-nos. Para sair da colônia, os internos necessitam de autorização. Os que já têm conhecimento e trabalho são chamados de moradores e também necessitam dessa autorização. Só transitam sem ela os que trabalham nos dois planos, na crosta e na colônia. Todas as minhas vindas ao plano físico eram com permissão e só depois de muito tempo é que pude vir sozinha. As colônias são lugares seguros, de paz, saturadas de energias edificantes. Entre os encarnados, as energias são heterogêneas e podem ser perigosas para alguns desencarnados despreparados. Estava feliz, queria aprender a ser útil. Sabia que não bastava só a vontade para servir, necessitava saber. Sempre amei o centro espírita, a doutrina espírita. Ter assistido a uma reunião proveitosa alegrou-me mais ainda. Olhando o firmamento com suas inúmeras estrelas, agradeci a Deus. Tinha muito que agradecer e nada a pedir, mas roguei: Pai, alimenta minha vontade de aprender e de ser útil. Volitar é tremendamente agradável.